Pessoal, vamos à sexta resenha do Mini Book, Dicas de Leitura Clássicos, publicado por mim, Marcel Devides, em 2019. Aqui eu publiquei 50 resenhas dos grandes clássicos da literatura de 5 continentes: Austrália, Japão, Europa, Estados Unidos, Colômbia, Brasil, Argentina. Então vamos à próxima resenha, pessoal. Almas Mortas, de Nikolai Gogol, um escritor russo, na verdade originário da Ucrânia, mas se estabeleceu em Petersburgo. Então ele é um dos escritores mais famosos. A literatura russa me chama muita atenção, é brilhante, é esplendorosa. Dostoiévski e tantos outros, Tolstói, de Guerra e Paz. Então, Nikolai Gogol, de Almas Mortas, é um livro hilário, com muita crítica social, e tem algumas semelhanças com os escritos, os manuscritos, né, os livros publicados de outros autores russos. Eles mantinham uma linha de muita crítica social, pessoal. Então, Nikolai Gogol não deixa a desejar nesse aspecto. É fantástico, tem uma ironia bastante cortante, uma escrita bem fluida. Então, é uma pena que esse livro, os seus manuscritos, algumas páginas se perderam. Então, algumas páginas ficaram faltando. O livro, eu não sei se o livro esteve inacabado, apenas algumas páginas no meio que o manuscrito, quando o livro foi publicado, eles não acharam. Então, há algumas páginas que foram saltadas, pessoal. Vamos ler essa resenha para vocês. Acompanha comigo, comente, curte e compartilhe. Se você conhece o livro, me diga o que você achou. Se não conhece, e se quiser saber a respeito de outros livros, basta entrar no Instagram. Lá tenho quase 200 resenhas. Mais da metade são livros clássicos. @MarcelDevides _livros, @MarcelDevides _livros 2. Pessoal, vamos lá. Almas Mortas, a resenha número 6 do livro Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Almas Mortas, de Nikolai Gogol. Pessoal, ele nasceu na região de Poltava, Ucrânia, mas fixando-se em Petersburgo. Nikolai Gogol é considerado mais um dos influentes autores da literatura russa. Assim como, por exemplo, Dostoiévski, cuja obra Os Demônios ressalta o receio diante da europeização da Rússia, ou Tolstói, em Guerra e Paz, onde demonstra a resistência russa contra os franceses. Gogol também expressa suas críticas sociais mais sutis e com doses de ironia, muitas vezes, ilustradas por algumas das personagens da alta sociedade russa, que eventualmente aparecem no romance, ao pronunciarem de maneira incorreta o idioma francês. Jogada de mestre digno de Nikolai Gogol. O título pode causar estranheza a Almas Mortas, porém, diante da história habilmente construída, o leitor é conduzido pelas interferências repentinas do autor em meio ao romance. Eu publiquei um romance que o autor, o narrador, interfere na história. Achei fabulosa essa ideia, talvez eu tenha sofrido influência dessa leitura. Então o leitor é conduzido pelas interferências repentinas do autor em meio ao romance, onde se conhece o protagonista Titkov, recém-chegado à cidade NN, que em pouco tempo reúne-se com autoridades importantes do local. Com muita audácia, ele procurou os políticos, as pessoas mais abastadas da cidade, quando ele chegou até lá, quando ele chegou recentemente na cidade. Então, logo depois, demonstra suas intenções ao negociar sucessivamente com o proprietário de terras Manilov, o pândego Nozdriov, a hospedeira Korobotka e mais 2 fazendeiros, Sobakevich e Pliushkin, a compra de almas, como se estivessem vivas, enquanto a nova lista de recenseamento não estivesse pronta, e assim receber os impostos do Conselho de Tutela. Como que ele manipulava as pessoas que eram responsáveis pelos cartórios. Então ele negociava com muita gente a compra de almas mortas antes do recenseamento ficar pronto. Essa é a premissa.
comprar almas mortas a um preço baixo e hipotecá-las como vivas com grande lucro. Acreditem se quiser. Para que os contratos fossem registrados, eis aqui todo o fechamento do plano. Titikov pagava propinas aos presidentes e funcionários dos cartórios. Depois, ao comparecer a um baile, Titikov é galanteado pelas senhoras, porém, ao deslumbrar-se com a loirinha, filha do governador, coincidentemente, são despertadas as desconfianças quanto ao seu paradeiro e crescem os boatos por toda a cidade alegando que ele planejava sequestrá-la. Pessoal, aqui ele começa a ficar em maus lençóis. Ele não sabia que a loirinha era filha do governador. Após manter-se alheio aos boatos, por não sair de casa pelos próximos 3 dias em razão de uma gripe, não foi recebido pelo governador e outros conhecidos. Avisado por Nozdriov sobre o que diziam a respeito de sua pessoa, Titikov deixa a cidade. E aí ele desaparece. E tem início a segunda parte do romance. Então a primeira ficou bem claro. Ele chega à cidade, negocia almas mortas com vários proprietários de terras e suborna o cartório. E ele também se torna próximo de autoridades. Então, tudo isso faz parte do seu plano. Só que ele caiu em maus lençóis quando se apaixonou por uma loirinha que é filha do governador, que era filha do governador. Então, a segunda parte do romance inicia os relatos de um outro proprietário de terra chamado Tentietnikov. Ao encontrá-lo, Titikov reaparece na história. E só nesse momento é revelada a vida pregressa do herói. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Então agora, como é tratado pelo autor? Na verdade, um grande impostor, como o leitor poderá perceber depois. Tratava-se de um ex-funcionário público que servira na alfândega. Logo trava conhecimento com Platonov, com quem chega Konstantin, um investidor bem-sucedido e vê a oportunidade de tornar-se, conforme seu sonho, um Pomietic, isto é, um grande proprietário de terras. Então ele era ambicioso, não importa o meio. Isto é, um grande proprietário de terras ao negociar com o preguiçoso Klobuyev, dono de uma propriedade abandonada onde até seus bocejos contagiavam o local. Preguiçoso. Aqui tem um trocadilho, olha, até os telhados abriam-se em bocejos. Tamanha era a preguiça de Klobuyev. O herói, entre aspas, se vê em maus lençóis na medida em que as denúncias são levadas ao conhecimento do príncipe e deverá utilizar-se de seus meios escusos a fim de deixar a prisão. Ele acaba sendo preso. E aí basta conferir a leitura para ver como que ele consegue escapar da prisão e quais foram esses meios escusos, entre aspas. Cabe registrar que Almas Mortas tiveram seus escritos queimados pelo autor um pouco antes de sua morte, tornando a obra inacabada. Realmente é isso, a obra inacabada, como eu falei no início. Como sofre, tornando a obra inacabada, assim como sofre algumas interrupções pela perda de páginas ou trechos dos manuscritos, e mesmo assim vale a pena compreender esse retrato e crítica dos costumes da sociedade russa da primeira metade do século XIX, em que os servos da época eram chamados de almas pelos donos das terras, além das ironias com relação à burocracia e à corrupção do sistema público, não muito diferente dos dias de hoje, e isso nós estamos falando de 150, 170 anos depois, ou quase isso, após a publicação, após a publicação do livro Almas Mortas, que eu li graças à coleção Obras-Primas, que eu tenho quase toda a coleção, eu perdi alguns livros, mas foi graças a isso que eu tive contato com essa obra fantástica, pessoal. Grande abraço e até a próxima resenha. Curta, comente, compartilhe, dê o seu like. Até mais.